galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Ser um Ser. Estamos aqui hoje para falar de um tema super especial e importante pra gente. Mas antes da gente começar, o recado é o seguinte: você do YouTube ou do Spotify, comenta, compartilha, bota o coraçãozinho, faz tudo que for necessário para ajudar a gente, claro, a divulgar cada vez mais essas informações. Afinal de contas, vamos lá, né? A gente está entregando um monte de conteúdo rico de graça. O mínimo que você tem que fazer é ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo. Vamos lá, né, galera? Comenta, compartilha, divulga para amiguinho, para o outro, para a mãe, para o pai, para o passarinho, para o papagaio e tudo mais. Mas também não se esqueça de se inscrever no canal, seja ele no Spotify ou no YouTube. Hoje a gente está aqui, eu, Maria Paula, Henrique, para a gente falar um pouquinho sobre verdade. E acho assim, a primeira coisa que eu queria dizer é, como verdade é uma coisa relativa, né? Porque como que a gente vai falar que o negócio é verdade ou não verdade, verdadeiro ou falso, porque cada um interpreta a vida de um jeito. Então, se a gente for olhar para esse cenário dessa forma, a verdade é uma coisa relativa. E eu queria dizer outra coisa também, provocar, né, o assunto a começar. Não só a verdade relativa, como a nossa verdade muda de acordo com o que a gente experimenta a nossa vida. Porque ela vai mudando, né? A nossa própria verdade, ela vai mudando. E se a gente não se permite ir se adaptando de acordo com o que a gente vai se movimentando, a gente começa a mentir pra gente. Porque a gente vai experimentando coisas diferentes, a gente vai vivendo coisas diferentes, a gente vai interpretando coisas diferentes e vamos ganhando novas verdades internas. E se você fica bitolado naquele pensamento, você não pode se permitir a viver uma autenticidade, um flow na vida e falar as suas próprias verdades nos momentos que você está vivendo. A verdade, na realidade, ela se resume no aqui e no agora. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido que as verdades comumente tidas como verdades, elas são relativas. Mas a verdade do aqui e agora, não. Claro. A verdade do aqui e agora, ela não é relativa. Ela é. Agora, o quanto nós estamos aqui agora, o quanto nós estamos sintonizados com essa verdade do aqui e agora, né? Eu penso que é uma jornada individual e coletiva de nós como seres humanos de irmos nos aproximando das ações mais alinhadas com o agora, das ações mais verdadeiras, né? Mas é uma coisa que tem que ser... Muitas verdades têm que cair por terra para que a verdade do aqui e agora possa nascer. Sem dúvida. Para que ela possa ficar cristalina diante da gente. Por exemplo, o que é que me apaixona agora? Onde está o meu entusiasmo agora? O meu corpo vai responder a essas perguntas. Eu penso e sinto que a verdade ela pode ser sentida, mais do que definida com palavras. Sim. Ela deve ser experienciada. Sem dúvida. Por aquele que está buscando esse caminho. Né? A vida, ela é uma experiência. Se você não experimenta, né? Experimenta, eu uso muito essa palavra, o ser humano. Se você não experimenta esse movimento, é muito raso, gente. Não tem essa profundidade, não tem essa integração, não vai se transformar uma verdade, não vai se transformar em uma construção. E automaticamente não se transforma numa evolução. Não tem essa construção se não for experimentada e sentida, né? O sentir faz parte da experiência, né? Do viver aquilo, né? E a verdade, ela é o resultado disso tudo, no final das contas, né? De uma coisa que está interna dentro de você, olhando para a verdade nesse cenário que a gente está trazendo agora. Mas quando eu falo que a verdade ela pode ser uma coisa relativa, é porque as pessoas, elas pregam, a verdade é que a tua roupa é amarela. A tua roupa é amarela para mim. No meu ponto de vista, essa é uma grande verdade.
Mas o fulaninho que tá ali do outro lado pode estar vendo de um outro ângulo e vai falar pra mim assim, não, tua roupa é laranja, não é um laranja como o seu vestido, Maria Paula, mas é um outro tipo de laranja. E como que eu vou dizer que não é? Porque ele tá olhando do ponto de vista dele pra tua roupa e tá vendo uma interpretação que em alguma parte aí, por conta de sombra, profundidade, ou seja lá o que for, é um tipo de laranja. Não é um laranja como o meu vestido, mas é um tipo de laranja. Só que aqui, quando tem muita luz, eu estou vendo que é um amarelo. E é uma verdade relativa que acontece e chega numa conclusão. Por quê? Por uma experiência. Por um ponto de vista. Sim. Que tudo bem, a minha experiência foi da minha vida me colocar aqui. E a experiência do fulaninho que está do outro lado foi a vida colocar ele ali. E ele vai enxergar para a sua blusa de uma cor e eu vou enxergar de uma outra. Então são verdades diferentes e que não cabe a gente a julgar e nem eu falar para ele, você é maluco, tal daltônico. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E daí? Foi a experiência dele que trouxe essa verdade para ele. Entende? Como as coisas podem ser complexas, né? Quando a gente começa a cavucar, né? Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim, quando você fala da camisa amarela, é assim com tudo. Estamos sempre percebendo com os nossos filtros de percepção. E a gente percebe o mundo enquanto o nosso vizinho percebe outro mundo. É. E qual é o mundo real? Né? Qual é o mundo que transcende significados? Qual é o mundo verdadeiro? Vou provocar desse jeito? E eu acho que o mundo verdadeiro, o mundo real de cada ser, é aquele que ele está experimentando. E esse é o ponto da verdade que para mim é crucial. Eu vou usar essa palavra, eu posso estar usando ela de uma maneira equivocada, mas quando eu boto essa intensidade, né, dizendo que essa verdade ela é crucial, porque se eu tô aqui experimentando esse momento de gravar esse podcast e tô sentindo sensações, essas sensações, isso é a minha verdade. E se eu não tenho clareza o suficiente, eu não preciso falar a minha verdade para o Pirra ou para a galera aqui da equipe da produção, eu não preciso falar para ninguém, mas eu preciso assumir ela para mim. E o que significa assumir ela para mim? Eu estou tendo essas sensações. Essa é uma verdade que precisa ser assumida. Eu não preciso falar para os outros, eu posso escolher o caminho da omissão. Posso, mas eu não posso omitir ou mentir para mim. Então, acho que esse ponto, essa interpretação, né? Porque os temas que a gente aborda, eles se ramificam. Eles nunca estão só em um determinado lugar. E essa ramificação chega em algum lugar que tem um ponto de interseção, que é o autoconhecimento, né? Só que, então, quando a gente fala de verdade, a gente ramifica esse tema, igual a gente está ramificando agora, para mim esse é o ponto mais importante. Que só o autoconhecimento vai te empoderar a você ter essa clareza. Porque você pode estar inconsciente, ok, mas no momento em que você para trazer consciência do que está acontecendo no aqui e agora, você não pode mentir para você, você tem que ser verdadeiro com você. E verdadeiro no ponto de falar assim, eu tô com medo, eu tô me sentindo culpado, eu tô me sentindo insegura. Cara, não importa, tá tudo bem se sentir com medo, culpado, inseguro, ou qualquer coisa do tipo. Mas não tá tudo bem se você não assumir isso pra você. Faz muito sentido. E esse estado de aceitação do que se está sentindo, seja em termos mentais, seja em sensações físicas, sejam, normalmente são acompanhados os dois, eles vêm juntos, né? Eu começo a sentir algo no corpo e eu digo que eu me sinto assim, eu me sinto assado. É um primeiro passo para poder encontrar o que eu sinto que é o espaço verdadeiro do aqui e agora. Sim. É um primeiro passo, é você identificar que você está incomodado e assumir e olhar para isso. Negar isso só faz com que isso cresça, com que isso não seja visto. Mas quando eu olho para isso com
com honestidade, eu não me confundo com isso. Eu não me misturo nisso, eu não me apego nisso. Eu só estou olhando, estou me permitindo sentir isso. É o que as filosofias espirituais antigas nos falam, esse estado de não ação, de observar as coisas. Isso seria uma forma de nutrir essa verdade. Sim. Essa verdade da nossa natureza, que observa as coisas, que não reage e não perpetua ciclos de negatividade. Sim. Mas o primeiro passo, de fato é você reconhecer o que está sentindo, para depois, num segundo passo, talvez com a ajuda de alguém, você conseguir ressignificar essas coisas e transcender esses sentimentos. Uhum. Senti-los, mas reconhecer que você não é eles. E aí poder ingressar num estado de presença do aqui e agora, livre dessas reações passadas. Uhum. Reações de apego ou de aversão. Sim. Então, quando você fala da minha camiseta, e como outra pessoa poderia estar vendo ela com uma outra cor, nós mesmos, se estivermos olhando para o autoconhecimento, nutrindo o autoconhecimento em nós, buscando ferramentas para isso, nós mesmos vamos perceber como é que a gente estava vendo essa camisa e vendo outra cor nela. Uhum. Nós mesmos. De ontem estávamos fazendo isso. Estávamos com a visão corrompida. Sim. Corrompida. Mas o primeiro passo é querer ver algo diferente, né? Sim. Querer experienciar algo diferente. É porque confuso, é complexo. A gente fala de um tema que, na realidade, pode ser visto de uma forma muito simples, mas ele tem um grau de profundidade, né? Sim. E quando eu trago essa coisa que, a verdade, ela é essencial nesse momento em que a gente está vivendo, e é esse primeiro passo, concordo plenamente com você, eu trago aqui minha opinião. Eu acho que é o passo. Eu acho que não é só o primeiro, eu acho que é o passo. Porque se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que entram em guerra consigo mesmo é porque elas estão mentindo para si próprio. Uhum. Então, a partir do momento em que você, tá tudo bem, eu tô sentindo dor, tá tudo bem, eu estou me sentindo inseguro. Caraca, isso já é o passo. Porque vai ficar muito fácil para você falar assim, agora eu vou escolher ressignificar. Essa é a consequência da verdade que você assume para você, entende? E mesmo quando você decide enfrentar um desafio, olha, eu preciso fazer esse trabalho aqui, não é um trabalho que eu gosto, olha, isso é verdade, tá? Não é um trabalho que eu gosto, mas eu preciso exercer ele durante 3 meses. É totalmente suportável, porque quando você não fala a verdade para você, você vai passar os 3 meses mentindo para si próprio dentro de uma guerra, enlouquecendo. Mas se você fala para você, não, cara, eu me proponho a viver esse desafio durante 3 meses. Uhum. Isso é um acordo que você faz com você mesmo, com um propósito, e tá claro, tem uma verdade. Então, eu não vejo isso como uma guerra, sabe? A gente está usando essa coisa como guerra só para descrever um conflito interno. Não vejo isso como uma guerra, mas sim vejo isso como um acordo, porque a vida é sobre isso. Às vezes, a gente tem que abrir mão. E abrir mão abrir mão de um salário, abrir mão de uma casa, abrir mão de um conforto, abrir mão de uma mordomia, mas a vida é sobre isso, sobre esse ciclo e sobre esse movimento constante. E quando você tem essa clareza e você assume as suas próprias verdades para você, não, vou abrir mão disso aqui, eu estou escolhendo abrir mão disso aqui, porque eu escolho fazer outra coisa aqui. Gente, é muito mais harmônico internamente. Então, eu acho que eu concordo plenamente, é o primeiro passo, mas eu acho que é o passo. Assumir verdades, gente, é literalmente o passo, na minha opinião, e é o caminho do autoconhecimento.
É você olhar para você, você descobrir quem você é, você assumir a sua verdade para você mesmo e você se apropriar disso. E entender que essa não é uma verdade absoluta para a tua vida. Autoconhecimento é viver. É viver. Porque no ano que vem, seria outra pessoa. Já tenho mais bagagem. Vou ter experimentado outras coisas. Então, seria outra pessoa e teria outras verdades. E posso ter mudado de opinião. E graças a Deus, eu tenho essa compreensão. Porque isso me liberta. Porque se eu tivesse que ter essa mesma opinião pro resto da minha vida, isso é um aprisionamento e não é autoconhecimento, na minha percepção. Então, poder viver a verdade que você carrega dentro de si no momento presente e reconhecer para si próprio é muito autoconhecimento. Faz sentido? É profundo, provocativo, né? E desconstrutivo dentro dessa sociedade em que a gente vive. Porque as pessoas falam assim pra mim, me conhece um pouquinho mais, a primeira pergunta eu já sei qual é. Qual é a tua religião, Maria Paula? Maria Paula, deixa eu te fazer uma pergunta, é assim, deixa eu te fazer uma pergunta? Aí eu, claro, qual é o problema? Aí eu já sei. Se não é qual é a sua religião, é uma outra que daqui a pouco eu falo. Qual é a sua religião? Aí eu já dou uma risadinha e já falo assim, olha, eu não tenho uma religião, eu tenho espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade me liberta para eu acreditar, para eu ter fé, para eu fazer as minhas orações. A religião, isso é a minha verdade, tá, gente? Não é a verdade de todo mundo, é a minha verdade e eu tenho que assumir ela para mim e estou assumindo publicamente. E porque eu me sinto confortável para. Eu não tenho religião porque a religião tem regra. E eu quero ser livre para fazer a minha oração do jeito que eu quero. Eu quero ser livre para ter minha fé do jeito que eu quero. Eu quero ser livre para acreditar no divino que existe da forma como eu acredito. E em todas as religiões, alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Então eu tenho a minha própria religião, a religião da Maria Paula. Eu tenho espiritualidade, essa é a minha verdade. Muito louca, né? Mas eu interpreto desse jeito, entende? Por que eu tenho que ter uma nomenclatura? Outra coisa, desculpa, não te passar a palavra ainda. Mas outra coisa que me pergunta, você é vegana? Você é vegetariana? Aí eu respondo assim, eu sou o que eu quero ser no dia de hoje. Por que eu tenho que ser uma nomenclatura? Eu não quero ser nomenclatura, eu quero ser a Maria Paula, entende? Se eu tiver com muita vontade de comer carne, por que eu não vou comer? Se eu não tiver com vontade de comer carne, por que eu tenho que comer? Entende? Essa é a verdade que eu estou vivendo no momento presente. Sim. Então isso é muito libertador. Sim. Quando a sua consciência permite que você trilhe um caminho sem culpa, para mim isso é verdade. Legal. Né? A outra pessoa, diante de uma pergunta assim, você é vegano? O vegano ativista, a consciência dele não permite que ele coma carne. Sim. E tá tudo certo, para ele aquilo é a verdade, né? Para ele, para algumas pessoas e para nós de certa forma, em algumas áreas, algumas regras são verdade também. Sim. Né? A gente aceita, admite algumas regras em prol de um bem maior que para nós é verdadeiro, né? E aí é só o conhecimento mesmo que vai nos mostrando quais regras Que fazem sentido para mim, ainda são verdadeiras para mim. Sim. Quais regras já não são, outras quais nunca foram. Sim. E eu estava só ali reproduzindo porque eu não tinha consciência sobre. Sim. Né? Então eu acho que verdade e consciência caminham de mãos dadas, assim. Acho que verdade, autoconhecimento e consciência, tudo isso caminha de mãos. Tudo que a gente fala se mistura. Tudo. Foi o que eu falei, eles ramificam, os assuntos ramificam e eles têm um ponto de interseção e esse ponto de interseção é o autoconhecimento, né? É claro que eu tenho várias regras internas para mim, mas que são as minhas verdades. Eu dei 2 exemplos aqui e só para botar esse adendo, né, nesses meus exemplos. Eu super entendo a causa do vegetarianismo e eu acho ela muito nobre. Mas não é uma causa que eu assumo
perante a sociedade. Então eu me liberto disso e eu acredito sim que eu não comer carne faz muito bem à saúde, mas tem dias que para mim o meu corpo pede e eu escuto o meu corpo e falo, eu preciso, eu vou comer isso e tá tudo bem, entende? Então eu acho que essa liberdade que eu proporciono para mim, ela é uma verdade para mim, né? Então eu acho que as pessoas têm que encontrar esses lugares. É claro que a gente vai vestir camisas, né? Eu tenho um time e eu vou botar esse time na minha vida. Ou vestir causas, né? Minha causa é a causa do bem-estar. A minha causa é a causa do autoconhecimento. Então é claro que a gente vai vestir, né? A minha causa é a causa da espiritualidade. A minha causa é a causa do respeito. A minha causa é a causa da verdade. Então, assim, é claro que a gente vai vestir camisas, a gente vai assumir times. Mas quais são os times que fazem sentido e estão alinhados com você? Que a sua essência veste aquela camisa. Não que você veste, mas que o seu eu lá íntimo, a sua essência veste a camisa. Essa camisa é a que você deveria vestir. Essa é a sua verdade. Né? Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Sim. Né? Sim. É um assunto profundo, de fato. E eu penso que a vida vai sempre nos convidando a lançar um olhar para aquilo que era mentira. Sim. E estava condicionando a nossa experiência. E aí, quando a gente desfaz uma mentira, a gente fica mais próximo da verdade. É a desconstrução que eu chamo. Essa desconstrução. É muito assim, eu conheço a verdade a partir do que não é a verdade. A partir do que grita pra mim na minha realidade que não é. É um emprego que já não me satisfaz, é um conflito interpessoal, é uma doença, é um sintoma físico. Eles vão me jogando, se eu tiver empenhado nisso, eles vão me empurrando para tudo que é... Eles vão tirando da minha vida o que é mentira. Sim. O que é mentira. Para ficar o que é verdade. A minha expressão genuína. Que eu sinto que ela é amorosa, que ela naturalmente faz o bem para todos. Sim. Essa é uma percepção minha. É uma percepção de que o ser humano, em essência, ele expressa em prol do todo. Sim. Ele faz bem ao todo. Concordo. Né? Então isso para mim é verdadeiro. Então tudo que sai dessa ideia para mim é falso. Então assim, opiniões não solicitadas, críticas efusivas, guerras, tudo que não constrói para mim é mentira. É uma mentira que é experienciada e tem efeitos reais, nocivos. Enfim, sim, ela é experienciada, mas ela não é verdadeira. Sim. Porque ela não diz respeito à essência dos humanos que estão ali envolvidos. A reprodução de padrões. E há muitas guerras que com bandeiras espirituais são travadas. Sem dúvida. E nem por isso são verdadeiras. Sim, com Pra certeza. mim elas podem ser muito verdadeiras para quem está vivendo. Tem gente até que se sacrifica a vida, né? Mas o que é a verdade em si que a gente está tentando construir aqui, né? Sim. É uma coisa que transcende aquilo que pode mudar. O que é verdadeiro não muda. O que é verdadeiro é fixo. Ele é. Eu digo em essência. Sim. Se eu vou mudando ao longo do tempo a minha verdade, é porque eu ainda não estava na verdade. Eu ainda não estava lá. Opa, eu ainda não estou lá. Identifiquei aqui, ó. Mudei um pouquinho. Opa, ainda não estou lá. Claro, pra mim são mini verdades que eu vou vivendo. Sim. Mas no todo, caraca, a verdade mesmo deve ser algo mais. Deve ser algo mais essencial. Eu entendo isso, é muita verdade o que você está falando, mas esse caminhar, ele precisa ser um caminhar livre, sabe? Então, quando eu pauto, tipo, acredita na verdade que você está vivendo no aqui e no agora e não mente para si, eu quero dizer, se respeita, entende? Se acolhe. Olha, tá tudo bem você ter essa verdade agora e ter mudado de opinião.
e ir mudando até chegar a um determinado lugar ou ir experimentando você, porque as pessoas podem nunca chegar nesse lugar de verdade, total, que a gente que eu denominaria isso como um lugar de encontro com o divino, Sim. né? As pessoas podem não chegar, mas elas podem ir vivendo essas verdades dela ao longo do caminho. E aí tu traz esse assunto da mentira na guerra, né? E aí eu levo a gente para um lugar onde eu já levei algumas vezes, mas porque para mim faz todo sentido. Nós vivemos em um mundo dual. Então, assim, para as pessoas experimentarem e chegarem numa verdade, num divino, elas precisam experimentar essa guerra. Faz parte da nossa sociedade, entende? E pode ser que o coletivo não chegue agora, mas vai chegar em algum determinado momento lá para frente, porque vai ter esse histórico de tudo que foi percorrido. E porque faz parte, entende? Então, e essa é a verdade que a gente está vivendo. Sim. É a verdade que a gente está vivendo. Sim, sim. E essas guerras, né, fora, eu trouxe um exemplo mais assim, coletivo, mas a gente tem guerras internas. Com certeza. No nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Seja no trabalho, seja nas relações, seja... Nós temos guerras internas. E... Bom, a gente ainda, pelo visto, precisa delas para poder se realinhar. Para poder ajeitar o prumo. Não é como se todo mundo estivesse vivendo uma vida perfeita. As pessoas têm dores. As pessoas têm conflitos, sintomas, e eles são um parâmetro bom para a gente fazer ajustes mais próximos da nossa verdade, para a gente se movendo em direção à nossa verdade. A gente vai, só que a gente nessa vida material é dual, então por contraste a gente vai experienciando o polo oposto. Legal. Se apareceu ali um incômodo e eu conheci a culpa, bom, deve existir um lugar de absolvição também. Um lugar livre dessa culpa, né? E aí eu sinto que esse movimento individual e coletivo, que cada um fazendo, de tomada de consciência e de um alinhamento da nossa conduta com essa tomada de consciência, vai nos aproximando da verdade. Que grandes mestres, Buda, Jesus, estavam nos ensinando. Ama ao próximo como a ti mesmo. Que o caminho para fora do sofrimento é o caminho para fora do medo. É o caminho em direção ao amor. O amor, né? Se vê um com o todo, se vê um com seu irmão. E se você for parar para ver, todos os conflitos humanos, eles partem de uma noção mentirosa, equivocada, de que somos separados, de que a matéria existe, portanto pode haver isso, você aqui e eu aí. Você aí e eu aqui. E se eu estou aqui, você pode me atacar. E se você pode me atacar, eu posso me defender. E aí começa a guerra. Daqui parte a guerra, na mente humana. Enquanto a verdade permeia isso tudo. A verdade é o campo onde isso tudo pode acontecer. Essa dança de acontecimentos, de eventos. E sábio é aquele que consegue sintonizar com esse lugar da verdade e observar essa dança. Mas ele não vai contribuir mais para essa dança, essa loucura de ataque e contra-ataque. Ele não vai contribuir mais. Sábio é aquele que para de jogar esse jogo. Parar de jogar. E começa a jogar um outro jogo. Eu acho que é isso. Talvez eu sinto que é o jogo que tem em todo ser humano de contribuir. Ele parou de jogar esse jogo da culpa e do vitimismo e começou a contribuir criativamente para a vida. Essa é a verdade. É verdadeiro. Isso é verdadeiro. De fato. Por exemplo, quando eu estou contribuindo, eu não estou gastando a minha vida corpórea aqui para me envolver na mentira alheia, na guerra alheia. E aí, isso é muito legal, porque a gente vai para um lugar com muita complexidade, muito profundo,
E aonde a gente alcança essa complexidade, ela se transforma num lugar simples. Aí vem a simplicidade. Porque na realidade, gente, é tudo muito simples. É porque a gente precisa do complexo para depois tornar ele simples, entende? Pra mim, verdadeiro é simples. Exato, Verdadeiro é bem entendeu? simples. É nesse lugar que eu tô querendo chegar. É simples, é um lugar de desapego, é um lugar sem culpa, é um lugar de entrega, é um lugar de amor, é um lugar de divino. Acabou. É simples, é muito simples. Só que nós não estamos acostumados a chegar nesse lugar com tanta facilidade. Então a gente mergulha dentro da complexidade para chegar nesse lugar. Nesse lugar que a gente está denominando como o lugar da verdade. Para mim funciona muito falar que é o lugar do divino. Né? Ele é simples. Ele está. Acabou. Né? Eu acho que a gente conseguiu provocar bastante a galera de casa, né? Afinal de contas, o nosso papel aqui é trazer essas reflexões, é trazer essas provocações para vocês, para, de alguma maneira, vocês receberem esses chamados internos de mudança, esses chamados internos para percorrer uma jornada de autoconhecimento. Pirra, me diz aonde que a galera de casa te encontra. No Instagram, @HenriquePierre. E comigo vocês já sabem, né? Em qualquer lugar que seja do Aldeia do Ser. No YouTube, no Spotify, no Instagram, no site, em qualquer lugar. Me chama, se não for eu responder, é alguém da minha equipe, tá bem? A gente se encontra no nosso próximo podcast. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e por aí vai. Arro!